Para um conselheiro, um psiquiatra, um capelão ou outro membro da equipe, estes pacientes são particularmente difíceis, pois o tempo em geral é limitado e muito grande a carga de trabalho. Quando finalmente dispomos de um momento livre para visitar pacientes como o Sr. O, somos recebidos com frase como esta: agora não, venham mais tarde. É fácil esquecê-los, deixá-los à margem. Afinal, foram eles que ditaram esta atitude. Tiveram sua hora e nosso tempo é limitado. Entretanto, os pacientes como o Sr. O são os mais solitários, seja porque são difíceis de lidar, seja porque rejeitam de imediato qualquer ajuda, só aceitando-a quando lhes é conveniente. Nesse particular, o rico e o bem-sucedido, as pessoas muito importantes e dominadoras, são talvez as mais pobres nestas circunstâncias, pois estão prestes a perder todo o conforto que tinham antes. No fundo, somos todos iguais, mas os senhores ó da vida não podem admitir isso. Lutam até o fim e, não raro, perdem a oportunidade de aceitar humildemente a morte, como um desenlace inevitável. Provocam rejeição e raiva e, apesar de tudo, são os mais desesperados de todos. A entrevista seguinte nos dá um exemplo de raiva num paciente moribundo. A irmã I era uma jovem freira que fora novamente hospitalizada com o mal de Hodgkin. Trata-se da transcrição verbal de uma discussão entre o capelão, a paciente e eu, durante sua 11ª hospitalização. A irmã I era uma paciente irascível e exigente, hostilizada por muitos dentro e fora do hospital devido a seu comportamento. À medida que aumentava sua incapacidade de fazer as coisas, o problema se tornava mais crucial, especialmente para a equipe de enfermagem. Durante a hospitalização, acostumou-se a ir de quarto em quarto visitando os pacientes gravemente enfermos, tentando conhecer suas necessidades. Em seguida, postava-se diante da mesa das enfermeiras, exigindo atenção para estes pacientes, provocando nelas um ressentimento por esta interferência e comportamento indevidos. Ela mesma estava muito doente, por isso não a admoestavam pela atitude inaceitável, mas demonstravam o ressentimento com visitas cada vez mais breves ao seu quarto, evitando contato, rareando os encontros. As coisas pareciam ir de mal a pior. Quando assumimos o caso, todos se mostraram aliviados por alguém querer tomar conta da irmã I. Perguntamos-lhe se queria participar de nosso seminário e tomar parte em alguns de nossos debates e conclusões, ao que se mostrou solícita em atender. A conversa seguinte se deu alguns meses antes de ela morrer. Capelão. Hoje de manhã discutimos um pouco sobre a finalidade de nossa conversa. É do conhecimento de todos que os médicos e as enfermeiras se interessam muito em saber como atender melhor aos doentes gravemente enfermos. Não digo que a senhora tenha se tornado parte integrante daqui, mas muita gente a conhece. Não tínhamos andado nem 30 metros pelo corredor e já 4 pessoas diferentes haviam parado para cumprimentá-la. Paciente. Pouco antes de o senhor chegar, a arrumadeira que estava encerando o chão abriu a porta só para dizer-me olá. Eu nunca a tinha visto antes. Achei isso sensacional e acrescentou: eu só queria ver como você era, risos, não sei porquê. Doutora, para ver uma freira no hospital? Paciente. Talvez para ver uma freira acamada, ou porque tivesse me visto ou ouvido minha voz no corredor, ou ainda porque quisesse conversar e, portanto, decidira falar comigo. Não sei ao certo, mas tive essa impressão. Ela só me disse: eu só queria dizer olá. Doutora. Desde quando a senhora está no hospital? Dê um resumo dos acontecimentos. Paciente. Desta vez faz praticamente 11 dias. Doutora. E quando chegou? Paciente. Segunda-feira à noite da outra semana. Doutora. Mas a senhora já esteve aqui antes. Paciente. Esta é a 11ª vez que me interno. Doutora. 11 internações desde quando? Paciente. Desde 1962. Doutora. A senhora já foi hospitalizada 11 vezes desde 1962? Paciente. Sim. Doutora. Sempre por causa da mesma doença? Paciente. Não. O primeiro diagnóstico foi em 1953. E o que diagnosticaram? Paciente. Mal de Hodgkin.
Doutora, mal de Hodgkin. Paciente. Mas este hospital dispõe do aparelho de radiação de alta potência que o nosso não tem. E depois, na época em que fui internada, havia a questão do diagnóstico, se fora correto ou não nos anos anteriores. Fui ao médico daqui e em 5 minutos confirmou-se o que eu tinha, isto é, o que eu já disse. Doutora, mal de Hodgkin? Paciente, sim. Embora outros médicos tenham examinado as radiografias e achado que não seja isso. Na última internação, eu apresentava erupções pelo corpo todo, não só erupções, mas feridas mesmo, porque eu coçara as partes irritadas. Posso dizer que estava coberta de feridas. Sentia-me como uma leprosa e eles achavam que eu estava com problemas psicológicos. Quando disse-lhes que portava o mal de Hodgkin, pensaram que meu problema psicológico fosse exatamente eu insistir em ter este mal. Não sentindo mais os nódulos do passado, acreditaram que haviam sido debelados pela radiação e me disseram que agora não tinha mais nada. Foi quando eu disse que nada mudara, pois sentia os mesmos sintomas de antes. Então um deles perguntou-me o que eu achava. Respondi-lhe: acho que tudo isto se relaciona com o mal de Hodgkin. E ele: você está absolutamente certa. Naquele instante ele me devolvia o amor próprio. Percebi ter encontrado alguém que me ajudaria sem tentar me convencer de que eu não estava doente realmente. Doutora, no sentido, abre parênteses, gravação ininteligível, fecha parênteses, isso era psicossomático. Paciente, bem, pois é, foi uma boa jogada acreditar que o problema era que eu pensava ter o mal de Hodgkin. O problema é que não sentiram nenhum caroço no abdômen, que um flebograma revela facilmente, mas a radiografia ou as apalpações não. Foi uma experiência infeliz, mas tive de suportá-la, é tudo que posso dizer. Capelão, mas a senhora ficou aliviada. Paciente, é justamente isso que quero dizer. Fiquei aliviada, porque nenhum problema se resolveria enquanto se pensasse que eu estava emocionalmente doente. Até que provei que minha doença era física. Não podia discutir isso com mais ninguém sem ter sossego, pois sentia que não acreditavam que estivesse doente. Vocês me entendem. Tinha quase que esconder minhas feridas e lavava o mais que podia as minhas roupas manchadas de sangue. Sentia-me repelida. Estou certa de que esperavam que resolvesse os meus próprios problemas. Doutora, a senhora é enfermeira profissional? Paciente, sim. Doutora, onde trabalha? Paciente, no Hospital ST. Quando tudo começou, eu acabara de ser substituída na direção do serviço de enfermagem. Já fizera 6 meses do programa de mestrado, quando decidiram que retomasse o ensino de anatomia e fisiologia. Quis recusar, pois haviam incluído química e física nos cursos e já fazia 10 anos que estudara química e a atual era completamente diferente. Mandaram-me fazer um curso intensivo de química orgânica e eu fui reprovada. Era a primeira vez na vida que isso me acontecia. Meu pai morreu naquele ano e os negócios estavam indo à falência, porque os 3 irmãos não chegavam a um acordo sobre quem deveria prosseguir os negócios. Isso me amargurou bastante, porque não imaginava que pudesse existir rivalidade numa família. Pediram que vendesse minha parte. Fiquei impressionada até em herdar parte dos negócios da família. Tudo me fazia acreditar que eu não tinha importância, que podia ser substituído no trabalho, que devia começar a ensinar uma matéria para a qual não estava preparada. Percebi que eram muitos os meus problemas psicológicos. Esta situação durou durante todo o verão. Em dezembro, quando senti febre e calafrios e então já começara a lecionar, achei tão difícil e me sentia tão doente que tive mesmo de pedir para ir consultar um médico. Depois disso, nunca mais voltei ao médico. Esforçava-me ao máximo. Precisava ter certeza de que os sintomas fossem tão objetivos e a febre tão alta que não seria necessário convencer ninguém, antes que começassem a cuidar de mim. Doutora, o que está dizendo é bem diferente do que costumamos ouvir. Em geral, o paciente prefere rejeitar sua doença, mas a senhora, de certa forma, teve de provar que estava fisicamente doente. Paciente,
Naquela altura, como não havia outra forma de eu obter cuidados médicos, ia chegar ao ponto em que iria precisar deles desesperadamente. Necessitava sentir-me livre para me deitar quando me sentisse arrasada. É só disfarçar e ir em frente. Doutora: a senhora não pode solicitar alguma ajuda, uma ajuda profissional quando tem um problema emocional, ou as freiras não podem ter problemas emocionais? Paciente: acho que tentavam me tratar sintomaticamente. Não negavam aspirina, mas eu sentia que nunca chegaria ao âmago da questão se não descobrisse, e realmente fui a um psiquiatra. Disse-me que eu estava emocionalmente doente porque estivera fisicamente doente durante muito tempo. Tratou de mim fisicamente, insistiu para que eu fosse afastada do trabalho e descansasse pelo menos 10 horas por dia. Deu-me doses maciças de vitaminas, e o clínico geral era o único que me queria tratar psicologicamente. O psiquiatra tratou de mim fisicamente. Doutora: mundo complicado este, não? Paciente: pois é, e o medo de consultar um psiquiatra. Achava que ele ia me causar um problema novo, mas não. Fez com que parassem de me importunar. Sentiam uma certa satisfação por me terem levado ao psiquiatra. O tiro saiu pela culatra. Ele cuidou de mim exatamente como eu precisava ser cuidada. Capelão: pelo clínico geral. Paciente: nesse íntere, já me haviam feito o tratamento radioterápico. Alguns remédios que ele passara foram suspensos porque achavam que eu estava com colite. O radiologista decidiu que a dor no abdômen era devido à colite, e assim suspenderam os remédios. Fizeram o possível para conseguir melhora, mas não me deram o suficiente para acabar aos poucos com os sintomas, que é o que eu teria feito. Mas não podiam ver os nódulos, não podiam senti-los, tateavam apenas onde estava a dor. Doutora: para resumir um pouco e esclarecer melhor as coisas, o que a senhora está dizendo é que, no tempo em que foi diagnosticado seu mal de Hodgkin, tinha também uma série de problemas. Seu pai morrera quase na mesma época, os negócios na família estavam a ponto de serem dissolvidos e ainda pediram para a senhora renunciar à sua parte. No trabalho, fora incumbida de uma função de que não gostava. Paciente: é isso mesmo. Doutora: e o prurido, que é um sintoma bem conhecido do mal de Hodgkin, não era nem considerado como parte de sua doença. Achavam que era um problema emocional seu. E o clínico geral tratou da senhora como um psiquiatra e o psiquiatra como um clínico geral. Paciente: sim, e me largaram sozinha. Deixaram de tentar cuidar de mim. Doutora: por quê? Paciente: porque recusei a aceitar o diagnóstico deles e ficaram esperando que readquirisse o bom senso. Doutora: estou vendo. Como encarou o diagnóstico do mal de Hodgkin? O que isto significou para a senhora? Bem, logo no começo, vejam bem, eu diagnostiquei assim que senti. Fui pesquisar nos livros e contei ao médico, que me disse que eu não devia pensar logo no pior. Mesmo assim, quando voltou da cirurgia e me contou, não achei que tivesse mais que 1 ano de vida. Embora não me sentindo muito bem, tentei esquecer de algum modo e pensei, vou viver enquanto puder. Mas desde que todos esses problemas começaram em 1960, nunca mais passei bem. Em certas horas do dia me sentia muito mal. Agora, porém, é fato consumado e não vão me dar mostras de não acreditarem que estava doente. Em casa nunca disseram nada. Voltei ao médico que suspendera o tratamento radioterápico e tudo mais, o qual nunca disse uma palavra sequer, exceto quando surgiram outros caroços, época em que ele estava de férias. Quando voltou, contei-lhe tudo. Achei que ele era sincero. Outros me disseram sarcasticamente que eu jamais tivera o mal de Hodgkin, que aqueles caroços eram provavelmente de origem inflamatória. Era puro sarcasmo, querendo dizer que sabiam mais do que eu. Decidimos tudo isto. Aquele médico pelo menos era sincero, isto é, havia esperado todo aquele tempo por algo objetivo. O médico daqui me disse para não esquecer que este homem tivera uns 5 casos como este em sua vida, com ligeira diferença de um para o outro. Realmente é um problema para mim entender tudo isso, portanto, ele sempre vai telefonar para cá e perguntar ao médico sobre a dosagem e tudo mais.